Esse é o Relatos Roubados Podcast e eu sou a Adele. Conto relatos reais da internet, muita fofoca pessoal pelo meio e tenho zero medo do cancelamento. Olá, roubaders! Não posso mais dizer olá todas, porque já tivemos controvérsias, então seremos olá, roubaders. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Relatos Roubados. E vamos começar já aqui com uma nota de esclarecimento. Devia ter colocado minha camiseta branca para pedir desculpas. No último episódio, em alguma das histórias, eu soltei 1, 2 ou 3 anglicismos. E fui heavymente criticada. E fui duramente criticada por isso. E ao ser criticada, às vezes eu dou uma patada de volta. Então deixo aqui o meu pedido de condolências à pessoa que levou a patada. Mas também uma nota de esclarecimento para todas e todas que estão assistindo os roubadas. Eu luto. Toda vez que eu tô fazendo esse podcast, tô aqui nesse microfone, tô aqui produzidas, eu luto muito pra não enfiar um anglicismo. E toda vez que eu enfio meu produtor, meu editor e marido ali atrás xinga e fala, não fala isso. Vou explicar pra vocês, é desculpa esfarrapada, mas acontece. Sim, não é uma coisa da questão geracional, é uma questão de onde eu moro. Aqui, realmente, o alemão a gente fala muito misturado. Os alemães, eles incorporam muito mais anglicismos que o brasileiro no dia a dia, assim. Realmente incorporados, assim, em frases. E quanto mais jovem a geração, mais anglicismos vêm, mais expressões são enfiados no meio da conversa e fica realmente uma coisa abominante. Então saibam que eu me esforço. Ponto número 2, gostaria de agradecer todos os comentários que estão tendo nessa semana no YouTube, no Instagram, tá? Olha, essa semana tá bombando, estamos bombando. Assim, não bombando, mas muito obrigada por todos os comentários, eu leio todos, tento responder todos com muito carinho. E número 3, uma pergunta para vocês. Tem alguém que escuta o Relatos e o podcast em alemão? Porque se tiver, teremos um problema. Porque eu tive a grande ideia, já que somos só 2 pessoas produzindo 2 podcasts completamente sós, eu tive a grande ideia de reaproveitar histórias de um para o outro, né? E reaproveitar capítulos inteiros. E esse aqui é um capítulo que existe em alemão e a gente vai fazer hoje em português. Então, se tiver alguém que escuta os 2, decida-se por um ou não, ou escute os 2 e brinca de jogo de 7 erros. Comenta lá, fala, olha, nesse aqui você contou assim, nesse aqui você contou assim, porque sim, vai ter uma licença poética entre eles. E aqui descemos a retenção para 70%. Não foi só 75%, foram 70%, porque dei uma certa enroladinha nessa entrada, mas já vamos de rolato. Gente, por que eu sempre quero falar rolato? Já vamos de rolato. Não foi um anglicismo, é simplesmente burrice mesmo, tá? Estamos aqui num domingo à noite. Hoje é domingo? Estamos aqui num domingo à noite. A gente sempre fala que vai gravar. Sábado a gente vai gravar já 3 episódios. Sábado não acontece nada. Chega domingo à noite, 8 da noite, e temos no mínimo 2 episódios para gravar para a semana. E queríamos gravar ainda mais para ter, né? Vai que alguém cai doente aqui, vai que alguém é atropelado amanhã. Não, bate na madeira, pelo amor de Deus. Vamos lá. O primeiro relato vem do subreddit AITAH, que é Am I the Asshole? E, que significa sou eu o babaca, ou sou eu a idiota, ou sou eu a... E o título é assim. Foi traduzido assim, aquela, né? Tudo que foi traduzido aqui não é minha responsabilidade. Não, é tudo minha responsabilidade, eu que escrevi o roteiro. Sou eu a errada por ter chamado a atenção de hóspedes que nem perguntaram se podiam ficar na minha casa? Não. Próximo relato. Não, aqui também não é, né? Pergunte e responde do Silvio Santos. A história é assim. Minha filha e o marido dela se mudaram para minha casa para economizar dinheiro. Antes, eles moravam na cidade onde a família dele vive. Então, os pais dele ficaram bem tristinhos quando ele foi embora. No fim de semana da mudança, os pais dele foram atrás deles até aqui. Isso eu até achei ok, né? Pensei,
Eles vão ficar por aqui, por perto, né, no fim de semana, e vão se despedir direito e tal. Só que na quarta-feira, quando eu cheguei do trabalho, eu descobri que eles simplesmente tinham decidido dormir na minha casa. Eu mal conheço este casal. Eu acho que encontrei eles umas 3 vezes na vida. E essa é só a segunda vez que eles estão aqui na minha casa. E o pior, eles ainda fizeram piadinha, assim, dizendo que iam dormir aqui em vez de pegar um hotel. Hahaha. Que engraçado, né? Eu nem sabia o que responder. Então, fui meio sem graça, dormi mais cedo naquele dia e falei para minha filha que eu não estava confortável com aquela situação e queria saber qual era o plano deles para o dia seguinte. Bom, eles dormiram na sala e acordaram, os bonitos, só às 10 da manhã. A sala fica onde? Bem no meio da casa. Do lado de onde? Da cozinha. Então todo mundo ficou andando na ponta do pé, esperando os queridos acordarem. Chegou uma hora que eu precisei conversar sobre limites. E eles concordaram. Falaram sim, você tem razão, tal. Falaram todas as coisas certas quando eu falei sobre os limites. Mas dava para ver que eles achavam que eu estava sendo injusta. A mãe ainda começou a chorar, dizendo que sente muita saudade do filhinho dela e que se preocupa muito o tempo todo e que achava que eu entenderia, porque eu também sou mãe. Eu falei que não vejo as coisas assim e que senti como se tivesse perdido o controle da minha própria casa. Na noite anterior, eles simplesmente tomaram conta da cozinha e, sinceramente, eles não foram convidados, né? Eles se autoconvidaram. Eu não sei como isso vai evoluir, mas tenho certeza que esse não vai ser o último problema que eu vou ter com eles. Eu quero ajudar a minha filha e o marido dela. Eu tenho que ajudar nessa situação difícil. Mas eu nunca concordei em transformar a minha casa no lugar onde os pais dele podem vir visitar quando quiserem. Não virou hotel, não virou pensão isso aqui. Então, a minha pergunta é, o comportamento deles foi totalmente fora de linha ou eu que estou sendo grossa e injusta? Bom, eu diria que você não está sendo injusta. Eu acho assim, para, né, pais de adultos, vamos imaginar aqui já pessoas adultas, eu acho bem sem noção. E aqui revelamos o tema do episódio de hoje: sem noção. Eu acho totalmente sem noção. Eu jamais me autoconvidaria para casa de alguém, número 1. E número 2, eu jamais estaria ali presente quando a pessoa, dona da casa, chegasse do trabalho comigo ali e falasse, então, eu vou dormir aqui essa noite. Não ia tomar a cozinha da pessoa, muito menos ia acordar às 10 da manhã ali pra, né, bagunçar a casa. Eu tenho umas certas regras. Ai, vocês vão me achar super chata, super, super chata. Mas eu sou assim. Eu não gosto de ficar na casa alheia em outras cidades. Porque eu não tenho também a obrigação de receber ninguém na minha casa. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Ai, tá vendo? Tô ficando velha e são 2 podcasts. Vocês me perdoem. Eu não sei se eu comentei nesse ou no outro, mas essa coisinha de ficar indo pra casa de família, agregados, e ficar dormindo na casa dos outros, eu acho o ó. Não gosto. Se me convidam, e se é realmente uma coisa que eu acho que é viável, neste caso aqui eu não acho viável, porque vocês estão vendo as pessoas, né? Um casal teve que dormir na sala, atrapalha totalmente o dia a dia de uma pessoa que está trabalhando durante a semana, numa quarta-feira, ou seja, no outro dia, quinta-feira, ninguém aqui estava, né, de férias no resort. Eu não acho viável, então eu não ficaria. E não me autoconvidaria. E sim, pode ser que eu não seja a pessoa preferida das famílias, nem da minha, nem do meu marido, por essa peculiaridade. Porque sim, muitas famílias, muitos amigos acham totalmente normal. Ai, fulano! E ainda mais aqui morando em lugar onde você paga em euro, né? Ai, tô indo pra Lisboa. Você mora em Lisboa, né? Então, vou pra aí, vou ficar uma semaninha mês que vem. E aí, rola de ficar na sua casa? Ou meio que já esperando esse convite? Não, cara, eu não vou. Eu deixo de conhecer Lisboa, então. E eu moro na cidade da famosa Oktoberfest. O meu maior medo é ter que receber gente aqui na época dessa festa. Aliás, nos últimos anos, infelizmente, 2 anos falhamos, mas nos últimos 10 anos, desses 10 anos conseguimos, durante 8 anos, sempre viajar durante a Oktoberfest. Nossa, como você é chata. Ai, gente, quarentona, né? Vou fazer 40, tenho minhas peculiaridades, já sei quem eu sou. Aquela, né? Parece que tá falando no Big Brother. Eu sei muito bem quem eu sou.
eu sei do que eu gosto. E é aquela coisa, você vem, assim, se eu te convidar, se você estiver escutando assim, e eu te convidar, falar, vem, 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 é porque realmente não tem problema. Se você insinuar a sua vinda e eu não te convidar, é porque não vai rolar o convite. Tá bom? Estamos resolvido aqui. Se eu te convidar, pode vir. Eu compro até um sofá, um colchão extra, pode vir. Dou meu jeito, você vai ficar confortável e vai ser legal e assim, né? Mas eu não farei mais o que eu já fiz, que era convidar a família, né? Tipo irmã, que ficou por meses na casa. De 30 metros quadrados, 27. E meu marido que aguentasse, bem que foi na casa maior já, né? Os comentários também vão mais ou menos na mesma direção que eu acho que tem que ir. Alguém falou assim, eu não pisaria em ovos de manhã só pra não acordar eles, não. Eu ligaria o moedor de café, o liquidificador e tudo que faz barulho. Depois sentava do lado da TV, colocava no máximo e sim, hora de passar aspirador, às 6 da manhã. Ai, gente, porque aí você meio que já dá um toque, né? Já dá aquele toque, ó, tá incomodando? Não tô gostando. Vamos acordar? Bom dia. Liga, né, Ana Maria Braga ali, no Mais Você. Que horas começa o Mais Você? Coloca uma música alta, um podcast bem escandaloso. Coloca o Me Conte Uma Fofoca, que começa sempre com a Duda do Lorusso, perdão, com Edu Oliveira sempre, olá, estourando o microfone. Coloca, finge que tava colocando o fone, aí não colocou o fone e começa o Me Conte. Quero ver a galera ficar ali até as 2 da manhã. Mas é aquela coisa também. Esta pessoa aqui, esta senhora, esta mulher, está deixando o casal ficar na casa para eles economizarem dinheiro. E temos um filhinho de mamãe, que mamãe fica muito preocupada com o filhinho adulto, que já é um senhor casado. Isso, pra mim, assim, já é o maior sinal de alerta vermelho. Essa galera vai ficar vindo sempre pra visitar? É esse o problema. Abrir precedentes. Tá vendo? Então, eu não vou a Lisboa ficar na sua casa para não abrir o precedente de você vir para a minha casa. Tô colocando Lisboa aqui, tá? Não conheço ninguém em Lisboa. Então, isso aqui não é, ó, já ia meter um anglicismo. Já ia meter, não meti. Isso aqui não é indireta para ninguém. Já ia meter um shade. Mas, gente, shade é linguagem de podcast. Ai, não me faz um shade? Ou é só linguagem de podcast que eu escuto? LGBT. Pode ser. Sem mais delongas, vamos para o segundo relato roubado, que vem do mesmo subreddit, AITAHMIDasshole. Sou eu o babaca, sou eu o idiota. E, que eu queria dizer no começo, sou eu o idiota, mas ela começou com a pergunta, sou eu a errada? Pode ser aqui erro de tradução, mas também tem gente que coloca nos títulos, no Reddit, se vocês clicarem nos linkinhos lá para ver. E às vezes vocês vão ver que algum post ou outro do Reddit já foram apagados. Por quê? Se você chegar numa comunidade assim, elas têm as regras delas. E se você escrever, sou eu uma babaca por fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ok, você tem que seguir as regras. E uma das regras é, a sua pergunta sempre tem que ser assim. Se você chegar falando, sou eu a errada, ou fulano tá errado, não sei o que, então você já vai estar descumprindo as regras e pode ser que ao descumprir as regras o seu post seja apagado, tá? Então, assim... Não me massacrem aqui por errinhos, talvez, de traduções do ChatGPT ou por as pessoas terem feito erros no subreddit. E é assim. Sou eu babaca por terminar com a minha namorada por causa do cachorro dela? Pausa. Aqui, para quem chegou hoje de paraquedas nesse podcast, eu sou mãe de pet. Sou mãe de 4 cachorros. Assim, na verdade, sou mãe oficial de 2. O outro é meu irmão e o outro é meu cunhado. Você tem cunhado cachorro? Tenho cunhado cachorro. Você tem irmão cachorro? Tenho irmão cachorro. E aí? Mas no final, né, tudo pequeno, tudo assim, cotoco, eu falo que eu sou mãe de 4. Então, tudo que tem a ver com cachorro, e teremos agora 3 histórias a ver com cachorro, mexe muito comigo, entendeu? Então, fica aqui comigo. Esse cara diz assim: eu terminei recentemente meu relacionamento e um dos maiores motivos foi o cachorro dela. Parece ridículo falar isso, mas a situação me deixava realmente muito infeliz. Ela tem um salsicha, um mini salsichinha,
que tem uns 9 meses. O problema é que ele basicamente não tem nenhuma educação, nenhuma rotina, nenhuma estrutura. Ele nunca passeia, não tem horário para nada, só fica correndo pela casa fazendo o que quer. Quando eu ia na casa dela, ele ficava me montando o tempo todo, mordendo minhas mãos, puxando minha roupa. Uma vez, ele mordeu o meu olho. Quando eu tentava dormir, ele pulava na cama e continuava montando. Eu tirava ele e ele voltava na hora. Ele também destruiu algumas roupas minhas e arranhou minhas mãos até sangrar. Ai, menos, né? Eu não conseguia relaxar naquela casa. Comecei a evitar ir na casa da minha ex, porque sabia que ia ter que lidar com isso o tempo todo. Enquanto o quê? Enquanto ela ficava jogando videogame. Eu tentei conversar, sugeri passeios, treino, rotina. Eu não critiquei, eu só queria melhorar a situação. Cheguei até a escrever uma rotina simples para ajudar, mas a resposta dela era sempre tipo: ai, eu não sei o que fazer. Nada mudou. Às vezes, ela batia no cachorro ou colocava ele numa daquelas caixas quando ele ficava muito irritante, e isso me deixava desconfortável e também não resolvia nada. Eu até falei que bater não ia ajudar e que treino seria melhor, mas nada mudou. Eu trabalho como voluntário em abrigos de animais, então para mim bem-estar e rotina e cuidar do animal são coisas muito importantes, e ali simplesmente não existia isso. Aí eu percebi uma coisa. Se eu continuasse com ela, eu ia passar os próximos 10 a 15 anos, inshallah 15, vivendo com esse tormento de cachorro e essa dinâmica. E aí ficou claro que a gente não era compatível. Eu nunca pedi para ela se livrar do cachorro. Eu só entendi que não conseguiria viver assim. Ela acha ridículo terminar por causa de um cachorro. Diz que a família dela também convive com ele normalmente, nada. Mas até eles já comentaram que ele é bem difícil. Então agora eu tô pensando, fui eu babaca por terminar por causa disso? Ou não? Ele adicionou aqui. Ele até sai algumas vezes para fazer as necessidades, mas geralmente só no jardim da frente, sem coleira, sem a guia. Teve dias que ele nem saiu. Olha que esta Mona, essa sua namorada, essa sua ex, eu vou aqui reformular, tá? Você não terminou com ela por causa do salsichinha. E aqui, um dos meus cachorros, o senhor meu irmão, é um salsicha. Eles são realmente difíceis. Ele é de todos o que mais dá trabalho, que sempre deu trabalho. Mas aqui a gente está falando de um cachorrinho de 9 meses. É ainda um bebê e vai entrar agora na adolescência, tá? 9 meses até 1 ano e meio, 10 meses até 1 ano e meio para cachorros pequenos, é a famosa adolescência. E, cara, quando a minha cadelinha, a minha primogênita, que é uma pug, estava na adolescência dela, ela me fazia chorar. Nossa, teve um dia que essa peste, ela me sacaneava tanto. A gente saía para passear e tinha assim aquele areal maravilhoso onde ela podia correr solta com um monte de cachorro. Aqui em Munique é assim, cachorro tem seus espaços onde eles podem correr livres, não é só na coleira o tempo todo, não. Ainda bem. Assim, acho que é o maior motivo da gente morar nessa cidade. Só que ela era tão pestinha e ela corria tanto que eu não conseguia pegar ela de volta na hora de ir pra casa. Teve um dia que eu tava 2 horas tentando pegar ela e eu não conseguia. Eu liguei pra, na época, meu namorado, o senhor pai dela, que hoje é meu marido. Falei, cara, vem aqui e me ajuda a pegar essa cachorra que eu vou largar ela aqui. Eu não tô aguentando mais. Ele veio. Na hora que ele chegou de bicicleta, ela meio que desconectou no cerebrinho dela que ela tava me sacaneando. Sabe quando você vai pegar o cachorro e ele, oi! Oi! Tava assim há 2 horas. E eu, né? Fitness igual uma tartaruga lenta. Aí na hora que ele chegou de bike, ela foi lá cumprimentar. Ai, você veio aqui. Na hora que ela foi cumprimentar, ele catou ela. E foi só assim, depois de 2 horas que eu consegui catar ela pra ir pra casa. Ela não, cara, não acabava a energia. Ela queria brincar. A gente chegava em casa, ela comia e ela pedia pra sair de novo. Ela tinha os rituais, assim, de como ela mostrava pra gente que ela queria sair. Era muito lindo, muito engraçado. Até hoje ela gosta de sair de tarde, mas hoje em dia ela é muito mais quietinha. Assim, a partir dos 6 anos, ela foi ficando bem quietinha. Mas assim, cara, quando ela tinha de 6 meses até 2 anos, olha, a gente ralou. E o que tá acontecendo com esse cachorrinho da história? Ele tá nessa fase onde ele deveria estar aprendendo as coisas que ele pode, que ele não pode.
Não pode morder, não pode morder. Como que você ensina isso? Tem vários métodos para ensinar. Precisa de um treinador? Às vezes precisa, às vezes não precisa, às vezes precisa só de um dono, de um tutor, que não seja irresponsável, esteja lá com a bunda sentada no sofá, jogando videogame e se informe. Como que eu ensino meu cachorro a sentar? Como eu ensino meu cachorro a não me morder? Como eu ensino meu cachorro a não destruir nada em casa? Cara, a Moma, minha primogênita, nunca destruiu absolutamente nada na nossa casa. Ela foi uma vez tentar destruir um cesto quando ela era pequenininha e a gente corrigiu do jeito que a gente leu que era para corrigir. E foi isso. Ela tinha outras coisas terríveis? Até hoje ela tem. Hoje ela atacou, entre aspas, ela foi correndo atrás de um entregador de pizza, porque ela ama muito pizza, e ela sentiu o cheiro da pizza, e ela saiu correndo atrás dele, e o cara tinha medo de cachorro, de uma pug de 15 anos, sem dente, com a língua pendurada, o cara com medo. Tá, os outros 3 também estavam atrás. Saiu correndo, subindo as escadas, quase derrubou as 2 pizzas. Mas assim, esse é o maior estrago que ela faria, sair correndo atrás de alguém que tem pizza. Ou atacar meu marido quando ele tá comendo, atacar assim, roubar a comida dele, porque ele é um banana e ele deixa ele roubar a comida praticamente dentro da boca dele. Ele fala, não vou te dar, toma. Enfim, cada um educa o cachorro ao que ele vai ser. Ele só é tão... O cachorro é o seu reflexo. Eu também acho que o cachorro tem sua personalidade. Sim, você não é um relógio suíço, tá? Você não vai pegar o cachorro e transformar ele naquela coisa assim, porque os alemães, eu vejo os alemães treinando os cachorros, dá pena. Que eu vejo cachorro nessa idade, assim, os 9 meses, 10 meses, 1 ano e meio, e sendo treinados assim, né? Senta, não olha pro lado, caminha reto. E eu sei que é muito valioso esse treinamento no futuro, para ele ter uma vida sociável bem fácil. Por outro lado, eu acho também que o cachorro tem o direito de brincar, tem o direito de fazer erros, tem o direito de ter a personalidade dele. Agora, nesse caso aqui, não é nada disso, né? Alguém pegou um salsichinha, lindo, maravilhoso, porque eles são as coisas mais fofinhas desse mundo, e quando tinha um bebezinho, assim, dá vontade de morder. E sim, eu sou boba com cachorro, ainda mais cachorrinho bebê, eu sou boba. Qualquer raça, vira-lata, com perna, sem perna, com olho, sem olho, eu fico boba. Eu baixo no chão e converso com eles, esqueço de cumprimentar os donos. Mas nesse caso aqui, alguém pegou porque achou fofo e acha que dar uns tapas nele e trancar. Os americanos têm mania de trancar naqueles eles chamam de crate, na gaiola. Sabe? Eu já vi várias vezes no TikTok, no Instagram, nos Reels. Eles têm aquelas gaiolas assim, onde eles trancam os cachorros, às vezes ele pra passar o dia, cara, no cercadinho ali. Não é a gaiola mesmo. E acha que isso é um tipo de treino? Não é. Isso aqui tá sendo tortura cachorral, tá? Tá sendo tortura animal. E o cara tentou ajudar, não foi aceito nenhum tipo de ajuda. E eu morro de pena de o cachorro ficar com essa imunda, ficar com essa preguiçosa e com essa família asquerosa, que não dá o mínimo pra ele, que não é atenção. E sim, o cachorro vai ficar frustrado, vai estragar coisa, igual ele falando, ai, me mordeu e sangrou, ai, tá, ai, menos. Ai, rasgou minhas roupas. Claro, ele quer brincar. Ele quer brincar, é a época onde o cachorrinho quer brincar. Depois eles param de brincar e você olha pra trás e fica morre de saudade daquela que eles faziam essas besteiras, mas... E aqui fica o meu apelo para quem tá escutando também isso aqui, né? Vamos dar um pouquinho de palestrinha e moralismo aqui? Bora. Gente, não pega cachorrinho de presente para criança. Não pega cachorrinho para dar de presente para namorada. Não pega cachorrinho para dar de presente para outra pessoa, sabe? Pegar um cachorro é um compromisso. Tomara que de muitos anos. A minha primogênita tem 15. Eu espero que ela chegue aos 25, que ela faça a carteira de motorista dela aos 18, tá bom? Que ela vá pro college. Espero. E é um compromisso que a gente entrou nesse compromisso e a gente sabe. Vai ser caro, vai ser trabalhoso. Na infância deles é trabalhoso, na adolescência deles é trabalhoso. E sabe o que mais? Na velhice deles é mais trabalhoso ainda. Vem os problemas de saúde, a minha tá surdinha agora, às vezes ela sai andando por aí. Você chama, mama, vai ser atropelada, e você tem que sair correndo atrás porque ela não escuta. Antes não tinha isso, antes ela escutava e vinha, né? Então, faz xixi no lugar errado, na hora errada, às vezes sonha, ou tem uns ataques, piripaque, a gente fala que é piripaque do Chaves, que ela tem às vezes. E, cara, vai ser complicado, vai ser difícil. Cada um aqui nessa casa toma 1 tonelada de remédios, menos o meu cunhado, o Milo, ele não toma nenhum remédio. Agora, os outros 3 tomam 1 tonelada de remédios, cada um tem seus problemas. Não veja um cachorro como uma coisa momentânea, aquela coisa, ai, que lindo, e cata. Não. Quer dar lar temporário para um salvar? Sim. Salve, dê lar temporário, já dei muito lar temporário, mas fale, olha, isso aqui é um lar temporário até eu achar o lugar onde ele vai ficar. E a pessoa que pegar,
Não vai pegar para as crianças, tá? Cachorro não é para dar de presente para criança. E vocês estão vendo aqui uma pessoa jovem, imagino, jogando videogame, imagino, que deve ser jovem. Não tem responsabilidade, não tem a cabeça, não tem, né, nada que esse cachorro precisaria. Então é melhor deixar. Ah, é melhor deixar então onde? Não sei, não leve para casa. Se for para deixar em casa trancado, mijando em tapetinho, para não ver a cara da rua, para não ver a cara da grama, para não ver a cara do dia, para não poder brincar com os outros cachorros, para não ter nenhuma experiência, não pega cachorro, ok? Ah, era melhor estar na rua? É, era melhor estar na rua. Talvez a vida dele fosse muito mais interessante estando na rua. Já parou para pensar? Ai, mas eu cheguei em casa e ele destruiu tudo. Quanto tempo ele ficou sozinho em casa? O que você fez com ele antes de você sair? Você ensinou ele alguma coisa? Você deu o passeio para ele ficar cansadinho dormindo? Sabe? O seu cachorro, o comportamento dele é o reflexo do que você deu para ele e a personalidade dele. Esteja de acordo com isso, esteja aberto a isso, viu? E personalidade de cachorro a gente não muda na porrada, não. Vai ter cachorro medroso, vai ter cachorro que é mais agressivo, a gente vai tentar controlar e vai tentar reagir e vai tentar saber ler o cachorro sempre da melhor maneira possível. Mas vão acontecer coisas que não vão estar sempre no nosso controle. Vai destruir um tapete, vai destruir uma roupa. E aí, você vai bater? Vai vomitar no carro. E aí, você vai fazer o quê? Vai abrir a porta do carro e vai. Já vi gente devolvendo, trabalhei em ONG, e foi por isso que eu parei de trabalhar em ONG, porque as histórias dos cachorros eram de arrancar o coração do peito, de doer. Aí eles eram trazidos para cá, para a Alemanha, para as famílias, e 95% dos casos sai tudo bem. Mas tem aqueles 5% que, ai, ele chegou e não se acostumou, já mijou a casa inteira. Ó, vamos para a próxima. Vamos para o próximo relato que eu já estou até aqui. Não vou nem ler os comentários, não, porque eu já falei demais, já dei minha palestra. E se você tem alguma pergunta sobre como criar os cachorros mais mimados da face da Terra, comenta aqui. Ai, lugar de cachorro não é em casa, não é do lado de fora. Lugar de cachorro é onde ele quiser. Tem escada aqui pro sofá 1, pro sofá 2. Precisamos comprar uma pro sofá 3, viu? Pra cama. O cachorro sobe e desce na escadinha na hora que quiser, ok? Eu só mantenho a casa aqui para eles. Isso vale para gato também. E se você tem passarinho, sou contra ter passarinho, tá? Passarinho, acho que tem que voar. Mas se você tem ratinho, passarinho, coelhinho, galinha, essa é a minha teoria da criação. O lugar deles é onde eles quiserem. Vamos para o terceiro relato, que também vem do mesmo subreddit, ITAH, sou eu o babaca, sou eu o idiota. E o título é assim: sou babaca por dizer a um amigo que ele não pode levar o cachorro para minha festa, mesmo que isso signifique que ele não vá? Não, né? Acho assim, você pode dizer o que você quiser. Não traga seu cachorro, não traga seu filho, não traga seu marido para minha festa. Mas aí pode ser que você não tenha mais amigo, pode ser que ele não vá mais para sua festa, não vá mais para sua casa, e tá ok. Eu acho que cada um pode dizer o que quiser, mas também você não pode obrigar ninguém a querer aí a sua festa, né? Mas vamos lá, a história é curtinha. A gente vai fazer uma festa de noivado na nossa casa para um amigo, ou seja, a festa não é nem deles, donos da casa, é de um amigo ainda. E um dos convidados perguntou se podia levar o cachorro. Ele disse que o cachorro é pequeno, bem comportado e que a gente nem ia perceber que ele estava lá. Ué, gente. A gente pensou um pouco e respondeu que não achava uma boa ideia. Ele então disse que não se sente confortável deixando o cachorro sozinho por muito tempo e que não iria se não pudesse levar. Eu respondi que sentia muito e que a gente esperava se encontrar em uma outra ocasião. Para quem está perguntando por que eu acho que posso ser o errado aqui, alguns amigos em comum vieram falar comigo dizendo que não tem motivo para eu não deixar ele levar o cachorro para poder participar. Vocês querem a minha opinião, uma coisa mais imparcial, ou os comentários das pessoas? Vou começar com o comentário das pessoas que estavam lá. O primeiro comentário é: não, você não está errado, você não é o babaca, você não foi rude e tem todo o direito de decidir que não quer um cachorro dentro da sua casa. Como alguém que tem cachorro, eu jamais levaria ele para uma festa. Com tanta gente desconhecida e barulho, isso pode ser muito estressante. Você foi claro, se seus amigos forem razoáveis, isso não deveria virar um problema. Outra pessoa diz: eu tenho 3 cachorros e amo muito eles. Mesmo assim, não levaria para casa de outra pessoa. Se o cachorro tem ansiedade de separação, então ele deveria arrumar alguém para cuidar. Não dá para levar o cachorro para todo lado. E agora, vocês querem a minha opinião? A minha opinião é:
Pessoa número 1, pessoa número 2, pessoa número 3, pode todo mundo ir cagar, tá? Eu vivo a minha vida assim. Dá pra levar cachorro pra quase todo lado, sim. Não vou levar pra balada. Mas minha primogênita, minha cachorra Moma Pug, já esteve num bloquinho de carnaval no Rio. E aí? A gente tava lá, passando férias uns dias no Rio, era pré-carnaval. E a gente tava se hospedando num Airbnb em Ipanema. E, gente, os bloquinhos surgem, eles brotam do nada. Você tá assim passeando e eles brotam. E a gente saía muito cedo no Rio, porque, né, 40 graus. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza, né? Essa música que a Ana Paula Renault tá cantando agora no BBB, que era Fernanda Abreu, ó, meu pai me deu esse disco quando lançou em 1990, acho que 5. E realmente o Rio é 40 graus, e não só isso, como é um bafo, né, aquela umidade. Então a gente saía, às vezes, 10 para 6 do Airbnb, pra ir pra praia, pra ir pro Arpoador, que era onde a galera cachorral se encontrava. E era uma turma muito legal. Eu chegava lá às 6 da manhã, só tinha a galera que dormiu na praia. Ai, meu marido tão tapado falava: Nossa, as pessoas chegam cedo aqui na praia. Eu falava: Não, essas pessoas não chegaram cedo na praia. Elas dormiram aqui na praia por questões sociais, enfim. E os cachorros das donas Helenas de Ipanema, todos descendo, tinha de todas as raças, tinha caramelo, tudo, era uma cachorrada. E tinha passeador de cachorro e não sei o quê. Moma até arranjou um namorado lá. Como que era o nome dele? Acho que era Lenin ou Lennon, agora eu não lembro. Um pugzinho que ficou apaixonado por ela e a gente curtia horrores. Ela entrava na água e a gente voltava pro Airbnb porque ficava realmente muito quente. E a gente ia lá se esfriar e às vezes deixava ela pra gente dar um rolê depois sem ela. E às vezes não, porque ela já tava com um certo problema ali de não querer ficar sozinha. Antes ela ficava sozinha numa boa e ali naquela viagem já não tava gostando muito. Mas dizendo isso, um dia a gente tava lá, voltando pro nosso Airbnb, andando, não sei o que, o passeio tava legal, na hora que a gente via aquela concentração, eu falei: Eita, olha, vai rolar um bloco aqui na rua onde a gente tá hospedado. Cara, não foi que começou aquela concentração, do nada a gente tava no meio, e olha, coisa errada, no meio do bloco do mendigo, que começou, sei lá, às 9 da manhã em Ipanema. E, gente, olha que coisa tão errada esse bloco do mendigo. Tinha uma pessoa lá de Ipanema, um cara que originalmente era branco, alto, loiro, todo sujo. Não fez a blackface, como dizem, mas se sujou todo fantasiado de mendigo. Foi meio de mau gosto, né? Numa cidade que tem tanta gente em situação de rua, tem um negócio chamado Bloco do Mendigo e uma pessoa fantasiada de mendigo. Achei de mau gosto, mas imagino que essas coisas existem há muito tempo, não tô passando pano. Aí eu já tava ali e falei: Vamos tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja, uma Skol Beats, nunca tinha experimentado. E ficamos ali com nossa cachorra. Tava alto pra caralho, mas naquela época eu já tava ficando meio surda, eu tenho a impressão. Tinha outros cachorros ali também, tinha criança, e assim, foi um ambiente que a gente tinha controle. O que eu quero dizer com isso eu vivo a minha vida da maneira que, se eu peguei um cachorro, eu entendo esse cara não querer deixar o cachorro sozinho em casa por tantas horas e não se sentir confortável, seja por questões de saúde, seja por ansiedade do cachorro, ou simplesmente por não querer curtir um dia totalmente sem o cachorro. Ai, mas e com criança? Você também quer que leve criança para todo lado? E é aí que vem a minha falta de medo do cancelamento. Porque aí eu vou te dizer uma coisa: criança é diferente. Psh, calma, que eu tenho um microfone, tá? Você tem o teclado? Digita aí. Criança é diferente. O cachorro, se não fosse diferente, eu vou deixar assim: eu não teria 4. Tem 4 crianças? Não tem. Gente, são mundos, tá? Dar conta de uma criança, você precisa de 2 adultos ali para manter, tentar não destruir a festa, a mesa do bolo e puxar o cabelo de alguém ainda. Eu sei, tem crianças e crianças. Eu, por exemplo, era uma criança super tímida e ficava lá grudada na cadeira e grudada nos adultos. Eu não estragava nada por timidez, medo, sei lá, tudo, um monte de coisa. Ansiedade, gordofobia da sociedade, um monte de motivo. Eu ficava lá quietinha na cadeira. Minha irmã, por exemplo, ela já saía e ia comer besouro e caroço no chão e arroz e abria armário dos outros. Essa era ela. Saímos do mesmo lugar. Enfim, eu entendo o cara, o dono do cachorro, e
As pessoas disseram simplesmente, não, a gente acharia melhor que você não trouxesse. Cadê o motivo? Eu quero um motivo. Você não deu o motivo. Ai, porque minha casa é toda de carpete branco. Aí eu ia falar, bom, ótimo, então não me chama, que eu nem vou. Ai, porque tem alguém aqui que tem uma alergia muito forte. Ok, mas já fiquei hospedada na casa de amigos uma noite. Tá, não na casa deles, mas a gente passou 2 dias, a gente dormia em outro lugar, mas passei 2 dias na casa de amigos, onde uma das pessoas extremamente alérgica a cachorro. E sabe o quê? Tomou um antialérgico. Sabe quem é alérgico a cachorro também? Eu. Tomo todo dia antialérgico. Estou viva, então me vem com esse papinho da alergia. Mas eu entendo, você não quer o desconforto. Se for a noiva, eu entendo. Se for só um convidado, eu ia falar, bom, você quer que eu leve pra você um antialérgico? Né? Porque também tem gente que é alérgico a amendoim, né? Você vai deixar, você não tem como evitar que exista amendoim na festa. Qual que é o outro motivo que pode ter? Ai, tem fulano que tem medo de cachorro. Medo de cachorro? Ai, eu acho isso tão... Eu vou guardar a minha opinião sobre pessoas que têm medo de cachorro agora no episódio de número 13 pra mim. A gente conversa sobre isso num dia que uma história trouxer isso, tá? Então, eu acho assim... Se fosse eu não iria à festa. E eu não teria muito papo com essa pessoa também, não. Porque não me deu um motivo plausível. E onde meu cachorro não é bem-vindo, eu também não sou bem-vinda. E vai cagar. Ai, não gostou? Comenta aí. Vamos para o relato de número 4. E aqui nós temos a história, que poderia ser a história de número 3. Sou o errado por ter sido desrespeitoso com a minha mãe quando ela quis levar nossos 2 cachorros para o casamento do meu irmão, mesmo depois dele dizer não. Estão vendo? Estão vendo? A anterior era, ai, vai ter uma festa de noivado na minha casa, eu não quero que você traga. Agora a gente tem uma festa de casamento e o irmão, que também é irmão dos cachorros, não quer os cachorros lá. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai cair matando. Eu tenho 16 anos e meu irmão mais velho, o Nick, tem 24. Inclusive, Nick era o nome do meu cachorro quando eu tinha 10 anos. Minha mãe me deu. Ai, que história traumática. Não vou contar. Ai, vou contar. Ele morreu quando eu tinha 17 anos. Ele foi aquele típico cachorro que foi dado por uma criança, pela mãe, e ela esperava que eu tivesse a responsabilidade com esse cachorro como uma adulta e eu não tinha ideia de nada. Eu lembro um dia que eu dei alguma coisa com leite pra ele e ele não tinha tolerância à lactose. E ele cagou a casa inteira. E ela chegou e eu não estava em casa, eu tinha deixado ele sozinho. Nossa, que eu apanhei aquele dia. Desde então, Nick foi levado para casa da minha avó para ser criado no quintal, como todos os cachorros no Brasil. Todos não, gente, mas assim, todos os cachorros da minha família, da minha avó, foram criados no quintal. Não pude entrar em casa, porque senão me a casa toda, sem passear, só assim, soltos no quintal. E comendo ração com arroz e meio que uma gororoba lá, meio que restos. Assim, minha avó é uma pessoa muito especial pra mim no meu coração, mas com animais, a Vé tem aquela mentalidadezinha, beijo, vó, tá viva, 94 ela faz esse ano. Tá meio gagá de umas coisas, mas com cachorro ela era, não perdoou. Não perdoou. Voltando, Nick era um poodle e meu primo, que não valia nada naquela época, quando eu tinha uns, de 6 para 7 anos, adorava sair pra rua e deixar o portão aberto na hora que voltava ou que tava lá de fora. E numa dessas, meu cachorro saiu, porque ele não era castrado, abandonado por mim e pela minha mãe, na casa da minha avó, demos pra ela de responsabilidade. E ele saiu pra ir visitar uma das namoradas dele, ele teve filhos por aí e tudo, e nunca voltou e foi achado atropelado na beira de uma estrada. Minha avó amava, ela criava ele desse jeito estranho dela, assim, desse jeito antigo dela de criar animais, mas era o preferido dela. Ela falava com ele com vozinha assim, e ela ficou muito mal com a morte dele, foi lá ver o corpinho dele pra reconhecer, pra ver se era ele mesmo, e foi uma coisa muito traumática. E daí eu decidi que eu ia ter cachorros quando eu fosse adulta e dar o melhor pra eles. Voltando. Eu tenho 16 anos e meu irmão mais velho, o Nick, tem 24. Ele vai se casar com a Amanda, que tem 23. Minha mãe está super animada com o casamento e ela tem 2 cachorros. A Amanda tem uma irmã mais nova, a Jéssica, de 15 anos. E a Jéssica é extremamente alérgica a cachorros. Sei. Tipo, nível grave mesmo. A Amanda precisava trocar de roupa depois de visitar nossa casa, antes que eles tivessem uma casa só pra eles, quando ela ia ver a irmã. Minha mãe
quer levar os cachorros para o casamento, de qualquer maneira. Meu irmão disse de forma educada: não, mãe, não dá. A Jéssica é muito alérgica. Minha mãe respondeu que tem direito de levar os cachorros e que não quer deixar eles com o cuidador. Normalmente, minha mãe deixaria com o meu pai, mas meu pai também vai ao casamento, né? É filho dele. Minha mãe disse que é injusto não poder levar os cachorros. Bom, tivemos um jantar em família. Estavam eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a Amanda e os pais dela. A Jéssica, a alérgica, não foi, por causa dos cachorros. Aí começou o papinho na mesa. Minha mãe: cadê a Jéssica? A Amanda disse: ela não pôde vir, né, por causa dos cachorros, mas mandou lembranças. Minha mãe: vocês já tentaram com terapia de exposição? Aí o pai da Amanda e da Jéssica falou: isso não funcionaria, ela ficaria seriamente doente. Aí minha mãe: e como ela vai lidar com isso no casamento? Aí a Amanda: como assim? Minha mãe: ué, com os cachorros? Aí meu irmão Nick: mãe, pela última vez, os cachorros não vão. Minha mãe: eles vão sim. Como que isso seria justo? Aí eu soltei: como é justo a Jéssica poder morrer porque você não quer contratar alguém para cuidar dos cachorros? Aí todo mundo ficou naquele silêncio na mesa. Eu não entendi o porquê. Eu sou autista, então eu não leio muito bem os sinais sociais. Talvez eu devesse ter ficado quieto. Minha mãe ficou calma até a família da Amanda ir embora, mas depois disso ela começou a gritar, dizendo que eu fui desrespeitoso, que não sei o quê. E aí eu respondi que a vida da Jéssica é mais importante do que a vontade dela de levar os cachorros. A gente brigou muito. Até que eu explodi e disse que, se ela não fosse tão egoísta, a gente nem estaria nessa situação. Pois bem, ela me mandou sair de casa. Sim, me expulsou. Agora eu estou na casa da minha melhor amiga. Ela está aqui do meu lado me ajudando, porque eu estou tendo um ataque de pânico. E eu não estou entendendo nada. Minha mãe costuma perder o controle muito rápido, principalmente quando ela bebe alguma coisa. No jantar, ela tinha tomado bastante vinho. Talvez ela não quis dizer isso. Ou talvez ela me odeie e eu seja uma pessoa horrível. Sou eu o babaca? Eu só queria que minha vida voltasse ao normal. Duas coisas aqui. Nessa história, eu acho que é um caso de mãe que quer meio que roubar a cena do casamento. Eu não acho que seja uma coisa muito relacionada aos cachorros em si. Eu acho que ela quer bater o pé e falar: eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu acho que parece ser esse tipo de mãe, pelo que a pessoa que escreveu contou, pelo que o cara contou, o rapaz aqui de 16 anos contou. Por outro lado, quando eu me casei, meus cachorros estavam. Ou seja, eu entendo o lado dela também. Sim, quando eu me casei, só me casei no cartório, né? Porque assim, até jamais me casaria, né? A palhaçada na igreja. Ai, mas poderia fazer uma cerimônia. Ai, sim, gente, pensei em fazer uma cerimônia. Ficamos, sei lá, acho que 1 ano brigando por causa disso, até que eu vi que aquilo tava me sugando. Como eu moro num país, venho de outro, meu marido vem de um terceiro, e nossas famílias estão completamente dispersas pelo mundo, e ainda tem a questão de compatibilidade de famílias entre elas mesmo. E a questão financeira, como que junta todo mundo, quem que paga, onde que ficam, né? Aquela história que a gente, o primeiro relato que a gente contou aqui, ficariam na minha casa, jamais. Aquilo foi me estressando de uma maneira que eu falei: ai, faz só uma coisinha pequena. Não, não faço nada. Ou eu faço uma coisa legal do jeito que eu gostaria de ter, ou eu não faço nada. Tá? E foi assim, meu marido amou a ideia, ele não queria fazer nada, não queria gastar dinheiro com isso, ele acha uma besteira. Aí a gente foi lá no cartório, é uma cerimônia de 15 minutos. Primeira pergunta é: pode levar cachorro? Eles falaram: pode sim. Pois coloquei um vestido lindo na primogênita, na Moma, que compramos inclusive no Rio de Janeiro, neste dia do bloquinho do mendigo em Ipanema, na volta pro apartamento a gente estava caminhando e compramos um vestido maravilhoso da minha gata. Até hoje ela usou, colocamos esse vestido nele. Colocamos uma gravata borboleta no Salsicha, ele completamente pelado, nu, com a gravata borboleta, né? Imaginem aquela cena nude. Coloquei um vestidinho bonitinho, que inclusive estou vendendo na plataforma de roupas de segunda mão daqui, sobre a qual eu falei no episódio, acho que 4 e 5. Meu marido colocou lá uma roupinha legal, uma calça e um saco assim, de saco isso? Não, diz um paletó, né? Um blazer. E foi isso, gente, não ia chamar ninguém. Mas aí nossos familiares se meteram e terminamos tendo que convidar a senhora minha cunhada, com o senhor marido dela, com o senhor filho dela, e a senhora minha mãe e a senhora minha irmã, que, né, a família que temos nessa cidade, que tínhamos nessa cidade na época do casamento. Não era a ideia,
Mas foram, e depois amigos foram lá e me surpreenderam com um bolo e com balões, e fomos a um café comer bolo e tomar prosecco, e nos atrasaram para nossa lua de mel, porque a nossa ideia é, pro cartório, a gente já foi com um carro que a gente tinha alugado, né, porque a gente não tinha carro, a gente alugou um carro, e já estava com as malas prontas para descer para nossa lua de mel, que seria uma coisa bem simples, porque eu não tinha férias naquela época, estava numa época muito difícil no trabalho. Seriam umas férias de 5 dias na Toscana. Era meu sonho conhecer a Toscana, sempre tive muita vontade. E a gente falou, a gente vai sair do cartório e descer para a Itália, né? A gente fala descer, né? Porque tá descendo no mapa. E então, nossos amigos fizeram essa coisa que foi bonito hoje, quando eu vejo as fotos, o bolo foi gostoso e tal, e fiz lá, falei blá blá blá. Mas a ideia original era só os 2 cachorros que iam de viagem com a gente, fora o Salsicha, né? O Salsicha não ia, o Salsicha ia ficar com a mãe dele, a senhora minha mãe. E, sim, o cartório. E eles iam ser nossas testemunhas. Eles podem ser testemunha? Não, não podiam. E a gente pensava, cada um precisava de uma testemunha, então a gente tinha que convidar, talvez sim, uma mãe e uma irmã. Enfim, voltando aqui à história, são 2 cachorros, não incomoda ninguém no casamento, fora a Jéssica, que talvez vai morrer. Esse menino exagerou. Ai, a vida da Jéssica é mais importante. Gente, toma um antialérgico. Uma caixinha, custa quanto aqui uma caixinha de antialérgico? 4 euros? E vem 20? Sei lá, uma coisa assim. Ai, mas a alergia é muito forte. Toma 2. Ai, você não pode dar aqui dicas de tomar remédio para os seus ouvintes. Não, não posso. Mas quando eu tô na época de alergia ao pólen que eu tenho aqui em maio e junho, eu tomo 4 ao dia. E sabe quantas vezes eu morri disso? 0. Ano passado eu morri de alergia ao pólen, mas este ano eu não morro. Então, vamos parar, vamos diminuir o drama de alergia, a gente toma um antialergiquinho, e essa mãe aqui me parece uma mãe narcisista, tá? Não acho que seja a questão aqui de... E esse papo de, 16 anos botou pra fora de casa por causa de uma discussão, déjà vu, meu bem. Eu sei como você está se sentindo, Cara, se acostume, enquanto você morar no teto dela vai ser esse inferno, e arrume suas trouxas o mais rápido possível para manter um contato assim bem de leve, bem de leve. Não vou ler os comentários, não. Comentário de baba-ovo do menino. Você, bababá, você como autista leu a situação muito melhor do que os outros, blá blá blá. Não me interessa os comentários, porque agora a gente vai pro relato de número 5. E... saímos da área do cachorro, que é a minha área de, como se diz? Experiência, minha área de expertise. Não sei se existe essa palavra. E vamos para a área infantil. E vem do mesmo subreddit, o AITAH, sou eu babaca, am I the asshole? E é assim. Sou eu babaca por dizer para uma criança ir pro fim da fila? Jamais. Jamais, porque olha aqui, quem fura a fila, lugar no inferno seguro está. Não tem um salmo assim que diz, não furará as filas? Uma coisa assim. A história é assim. Eu estava apresentando um evento e era responsável por organizar a fila do Meet and Greet. Ai, não pode falar anglicismo Meet and Greet? Vamos chamar do quê, então? Eu estava apresentando o evento e era responsável por organizar a fila do encontro com o artista após o espetáculo. Já tinha uma fila formada com umas 7 a 10 pessoas quando uma criança de uns 6 ou 7 anos passou correndo por todo mundo e foi direto lá para frente. Um homem, que eu presumi ser o pai da criança, veio atrás e ficou ao lado da criança. Eu intervi na hora e disse, oi pessoal, eu sei que todo mundo tá animado, mas essas pessoas já estavam na fila. Vocês precisam ir para o final, ok? O pai me lançou um olhar bem feio, pegou na mão da criança e saiu. Mas não foi pro final da fila. Ele ficou ali, do ladinho, esperando. Quando a fila andou e uma mãe se distraiu, ele simplesmente entrou na frente de novo. Eu olhei para o segurança, fiz um sinal assim, já com a cabeça, e fui até eles. Então, pessoal, eu acho que a gente se perdeu na comunicação. O fim da fila é ali atrás. Falei sorrindo. Aí o pai já perdeu a cabeça. Eu já estava na fila. Aí eu disse, eu entendo, senhor, mas todo mundo aqui também está esperando. E eles estão, de fato, na fila formada. O pai, você vai dizer para o meu filho que ele tem que ir para o final? Eu sorri ainda mais, me abaixei para ficar na altura da criança e disse, oi, eu sei que a gente está animado,
mas precisamos esperar a nossa vez, certo? Não seria legal se alguém passasse na sua frente. O que você acha? A criança concordou. Eu levantei e dei uma escolha para o pai. Ou ele resolvia isso com segurança, ou ia para o final da fila. O que o pai fez? Foi embora. Depois disso, vários pais e mães me olharam com desaprovação. Ouvi até 2 mães dizendo que eu estava errado e que deveria ter deixado a criança passar. Então agora quero saber, sou eu babaca por não deixar eles passarem? E olha, aqui está o problema da nossa socialidade. Da nossa socialidade é ótimo, gente. Da nossa sociedade. A corrupção começa, pra mim, com o furo da fila, tá? Olha, não tem nada. Eu falo isso pra qualquer coisa, né? Mas tá no meu top 5 de coisas que eu detesto, que é gente furando fila. E isso aqui, como eu tô dizendo, é um episódio reciclado do episódio em alemão. E lá eu disse uma coisa, lá eu dei uma lição de moral, porque o povinho, para não saber se comportar numa fila como um alemão. Porque eles acham que eles são grandes e duros no corpo e atléticos e fingem que não me veem. E, nossa, quantas vezes eu já não tô parada num lugar. E, gente, se eu tô parada num lugar na fila, eu não tô respirando no cangote da pessoa, tá? Você não vai sentir minha respiração aqui. Eu vou. O que a gente aprendeu na pandemia? O que a gente aprendeu? Um braço de distância, tá? Você tem o seu espaço pessoal, eu tenho o meu. Não quero sentir o calor do seu corpo na fila. Não quero sentir o seu cheiro. Sabe aquele ar quente que vem das pessoas? Não quero sentir aquilo. Aí, porque eu tomo uma distância agradável e saudável e segura, falando, né, como o Dr. Drauzio Varela falaria, chega sempre um alemão ou uma alemã e vai meio que se enfiando, igual esse cara fez, no meio. Aí eu chego assim e falo, ei, você não tá me vendo? Ah, você está na fila? Ah, meu bem, pra cima de mim. Pra cima de mim, sim, eu estou na fila. Já teve cada arranca-rabo. Nossa, a gente já teve um arranca-rabo no aeroporto com um casal super babaca. A gente tava numa fila assim, cara, do check-in, era coisa de 2, 3 horas. Tava um caos. E essa galera se meteu na frente. Eu falei, eu não vou deixar quieto. Aí eles partiram pra briga. E no final eles ganharam e ficaram na frente. E assim, cara, furar a fila. Você acha que eu não sei quem estava na minha frente? Você acha que eu não sei a roupa, o cabelo, a pessoa, a fisionomia da pessoa que estava na minha frente? Se era homem, se era mulher, se era velho, se era gordo, se era magro? Claro que eu sei. Aí, de repente, aparece uma pessoa nova na minha frente. Ou a pessoa que estava na minha frente foi embora e o que eu estou vendo agora é a pessoa adiante, ou essa pessoa brotou ali de algum lugar, não é isso? Então, fica aqui a minha palestra, meu moralismo para vocês. Não furem a porra da fila e ensinem a cria de vocês também não sejam essa pessoa, não seja esse pai que estava ensinando praticamente a corrupção. Porque a gente xinga os políticos, que fulano roubou que não sei o quê, e que fulano... Gente, a corrupção do dia a dia começa aí, que é estacionar no lugar que não pode estacionar, na vaga de deficiente físico, furar a fila, que mais? São essas coisas do dia a dia. É quando você dá seta e o carinha não te deixa entrar e acelera. Tá, ok, isso não é corrupção, isso é só babaquice e misoginia, né? Mas essa criança aprendeu com um estranho que deveria ter aprendido com o pai. E eu não acho que crianças têm essa maldade, elas não vêm com esse chip da maldade, tá? Sim, crianças têm, crianças maldosas, elas ficam testando umas às outras. Ai, criança é pura e ingênua. Não, não é, gente. Eu tinha 3 anos e tinha um moleque no meu prédio que me mordia, ele também tinha 3 anos. Qual é? Não era maldade dele? Era o quê? Tentando ver se eu sou gostosa? Era maldade, sim. Era a peste, era a praga. Eu ia pro parquinho, eu adorava brincar com ele. Essa desgrama me mordia. Ai, criança não tem maldade. Tem sim, tem sim. Os bullying da escola, tudo maldoso. Mas esse negócio de furar fila, isso a gente aprende de adulto safado, tá? Não sejam assim. Eu acho, tô tentando lembrar, mas eu acho que no Brasil a gente é melhor de fila. A gente tem menos cara de pau de furar, porque alemão é uma raça cara de pau. Gente, eles são muito cara de pau. E é uma coisa que eu não sei traduzir, mas é aquela coisa assim, tipo, tô no meu direito?
tô chegando aqui, chegando. E eu vou dizer aqui, tem uma pessoa que tá nesse mesmo ambiente que eu, que de vez em quando no aeroporto me obriga a furar fila e eu fico num constrangimento. Mas é aquela coisa, depois de 20 e tantos anos de porrada aqui, você você começa a lutar com o bandido com as mesmas armas dele. Então, assim, eu entrei pro mundo do crime praticamente. E vez ou outra, porque a gente sempre tem duas cachorras nas cestinhas que viajam com a gente na cabine. As duas pequenas, as nossas duas filhas oficiais, viajam de cabine com a gente, já foram pra Colômbia, pro Brasil, pra Espanha, pra caralho, a quatro. E a gente não tem prioridade no embarque. Quem tem criança, quem tem cadeira de cadeira de rodas, crianças, tem prioridade no embarque. E a gente, às vezes, a gente pergunta com muita educação no guichê e fala, então, querida, a gente não, né? Meu marido, porque eu me irrito demais nessas coisas, então eu fico já meio que... Assim, eu sou a que entro na hora do barraco, meu marido é na hora que entra na hora da educação. Aí meu marido vai e pergunta com toda a delicadeza, ele é muito delicado, muito fofinho, quando ele quer. Pergunta, então, a gente tá com essas duas sacolinhas de cachorro e a gente demora, né, na hora do check-in, na hora de entrar, do check-in não, perdão, na hora de entrar nas cadeiras, a gente precisa se ajeitar, né, porque a gente tem que encaixar as sacolas embaixo, porque a gente paga uma fortuna para elas poderem viajar com a gente, mas a gente não ganha um assento separado, elas têm que viajar embaixo das nossas pernas. Então a gente meio que tumultua um pouco, né, a gente só não simplesmente entra e senta. É igual quem tá com criança, que tem que chegar e ajeitar a criança, ajeitar o cesto, e ajeitar a mamadeira, não sei o quê. Aí a gente pergunta, a gente pode entrar com o pessoal da prioridade? Para evitar o tumulto, porque realmente tumultua muito. E assim, 50% das vezes a gente acha alguém legal que fala que sim. Não, acho que, sei lá, 30% das vezes. E 70% dizem não. Com cachorro não tem prioridade. Aí fala, dá. Só porque vocês têm esse uniformezinho, aí vocês se acham, né? O que meu marido faz quando é voo com alemão e eles não se comportam na fila? Ele se mete na frente, igual esse pai faz. Paguei de moralista, xinguei, chamei de corrupto e a gente faz a mesma coisa no aeroporto. Mas ali é pelas minhas cachorras, não é por mim. E ali, quem tá fazendo a coisa feia é meu marido. E aí eu tenho a escolha. Ou eu vou junto e me meto na frente dos outros, entendeu? E faço isso de fingir que não sei o que estou fazendo, igual os alemães fazem. E sempre dá certo. Sempre dá certo. Você tem que achar assim, os estrangeiros da fila, que os estrangeiros não têm a coragem de encarar e fazer igual os alemães fazem. Infelizmente é assim. Aí a gente vai e faz, né? Aí, ou eu faço isso, ou eu fico sozinha pra trás e vou embarcar 1 hora depois, né? Então eu faço. Mas eu fico num constrangimento, eu fico querendo chorar. Às vezes eu fecho até o olho. Eu falo, ai, vai na frente, eu vou olhando pra baixo, fecho o olho e fico, ai, que constrangimento. Eu fico, desculpa na minha cabeça, né? Porque eu sou contra. Eu faço, mas eu sou contra. Ou seja, não furem fila. E com isso... Ai, gente, com isso, que lição de moral péssima. Com isso, fica aqui o nosso episódio dos Sem Noção. Eu amo que eu coloco um nome no episódio. Aí depois da primeira história, eu sempre falo que esse episódio é sobre o Sem Noção. Aí eu não menciono durante nenhum momento mais no episódio. Aí no final eu relembro, esse era o episódio o quê? O Sem Noção. E vocês estão vendo, né, que a gente tá aprendendo a ser podcaster juntos? Juntas, roubadas. Mas, temos sem noção sim. A sem noção que pegou um salsichinha e não sabe cuidar, sem noção, babaca. Temos o sem noção dos pais do marido que foram ficar na casa da mulher sem pedir, sem noçãozíssima. Temos a sem noção que proibiu a entrada do cachorro numa festa de noivado, sem noção. Quem que é sem noção? O cara que ele levou o cachorro ou ela? Ela. Temos a sem noção da mãe que expulsou o filho autista de casa só porque ele falou que a outra ia morrer por causa dos cachorros, ou seja, ele também é um sem noção. A Shelly, todo mundo sem noção, os certos são os cachorros. E sim, eu levaria eles, todo lado da mãe, escrota. E temos esse pai aqui sem noção, né? Fazendo a mesma coisa que o meu marido faz na fila do aeroporto. E, gente, meu salsichinha, parece que sabe que eu tô falando dele, tá aqui lambendo meu pé. Enquanto a gente tá falando, limpando meu pé direito. Não sei o que ele quer, mas a gente tá de fofinho. Vou deixar vocês com esse barulho. Não dá pra escutar o barulhinho, mas tá aqui lambendo meu pé. Vou deixar vocês um grande beijo. Comentem, me cancelem
E julgue meu anglicismo e a minha filosofia cachorral, que eu sei que ela é bem extremista e tamo aí pra isso. E até o próximo episódio.